Regra de 3 simples. A regra de 3 é um método que utilizamos para encontrar valores desconhecidos quando estamos trabalhando com grandezas direta ou inversamente proporcionais. Esse método de resolução tem bastante aplicação não só na matemática, como na física, química e em situações constantes do dia a dia. O trabalho com grandezas é fundamental em várias áreas do conhecimento, e, na regra de 3, é importante conseguir se identificar grandezas que se relacionam de forma direta e grandezas que se relacionam de forma inversa. Grandezas direta e inversamente proporcionais. A comparação entre duas grandezas é bastante comum e necessária no cotidiano, e quando comparamos e verificamos sua proporção, podemos separá-las em 2 casos importantes: grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais, à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta e na mesma proporção. Existem várias situações no nosso cotidiano que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Um exemplo seria a relação preço e peso na compra de uma determinada verdura. Quanto menor a quantidade, menor o preço, e quanto maior a quantidade, maior o preço. Inversamente proporcionais, à medida que uma dessas grandezas aumenta, a outra grandeza diminui na mesma proporção. Um exemplo dessa situação no cotidiano é a relação entre velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade para percorrer-se determinado percurso, menor será o tempo. Como resolver uma regra de 3 simples? Para resolver-se situações utilizando a regra de 3, é fundamental que exista a proporcionalidade. Além disso, é de grande importância a identificação da relação entre as grandezas. Os problemas que envolvem regra de 3 simples podem ser separados em 2 casos, quando as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ao deparar-se com qualquer questão que possa ser resolvida com regra de 3, seguimos os seguintes passos. Primeiro passo: identificar as grandezas e construção da tabela. Segundo passo: analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Terceiro passo: aplicar o método de resolução correto para cada um dos casos, e, por fim, resolver a equação. Observação: a regra de 3 é um método para encontrar valores desconhecidos de grandezas proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Exemplo: para a revitalização de um parque, a comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadadas várias mudas frutíferas. Um planejamento para o plantio foi feito, e nele 3 pessoas trabalhavam no plantio e plantavam, por dia, 5 metros quadrados. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 4 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram-se a participar da causa. Sendo assim, qual será a quantidade de m² reflorestada por dia? As grandezas são pessoas e área reflorestada. Inicialmente havia 3 pessoas e agora há 7. Inicialmente havia 5 metros quadrados de plantio por dia, porém não sabemos a quantidade de m² que será cultivada pelas 7 pessoas, então representamos esse valor por x. Agora é fundamental a comparação entre as duas grandezas. À medida que eu aumento o número de pessoas, a quantidade de m² reflorestada por dia aumenta na mesma proporção, logo, essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, basta multiplicar os valores da tabela de forma cruzada, gerando a equação. Grandezas inversamente proporcionais. Exemplo: para a confecção das provas de um concurso, uma gráfica dispunha de 15 impressoras, que demorariam 18 horas para imprimir todas as provas. No preparo para o início do trabalho, foi diagnosticado que só havia 10 impressoras funcionando. Qual é o tempo, em horas, que será gasto para a confecção de todas as provas do concurso? As grandezas são quantidades de impressoras e tempo. Analisando-se as duas grandezas, é notório que se a quantidade de impressoras for diminuída, consequentemente, o tempo para fazer as impressões será aumentado, logo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, é necessário inverter-se a fração, trocar numerador e denominador de uma das frações para, posteriormente, multiplicar-se cruzado.
Dica: em resumo, quando as grandezas são inversamente proporcionais, sempre invertemos uma das frações e multiplicamos cruzado, detalhe esquecido durante muitas resoluções de problemas e que faz muitos estudantes errarem ao esquecerem-se de analisar qual tipo de proporcionalidade, direta ou inversa, o problema está trabalhando. Exercícios resolvidos. Questão 1. Em uma granja com 800 frangos, 984 kg duram exatamente 10 dias. Caso a granja tivesse 200 frangos a mais, essa ração duraria a. 9 dias, b. 8 dias, c. 7 dias, d. 6 dias e 12 dias. Resolução alternativa B. Primeiro vamos identificar as grandezas, são elas: tempo e quantidade de frangos. Agora é possível montar a tabela e analisar se elas são diretas ou inversamente proporcionais. Sabemos que quanto maior a quantidade de frangos, menos tempo a ração vai durar, logo, as grandezas são inversamente proporcionais. A informação da quantidade de ração torna-se irrelevante para responder o problema. Sabemos que 800 plus 200 igual 1000, e queremos descobrir por quanto tempo a ração duraria se tivessem 1000 frangos. Como são inversamente proporcionais, multiplicaremos reto. 1000x igual 800, 10.000x igual 8.000x igual 8.000, 1000x igual 8 dias. Questão 2. Para analisar os processos de multa de trânsito, a prefeitura dispôs de 18 funcionários, que conseguiam realizar o trabalho diariamente analisando 135 processos. Em um dia, infelizmente, 4 funcionários não compareceram, supondo-se que todos os funcionários atendem à mesma demanda de processos. Nesse dia, a quantidade de processos analisados será de a. 135b, 120c, 110d, 105, sem resolução alternativa D. Analisando-se a situação, as grandezas são quantidade de funcionários e quantidade de processos. Sabemos que quanto mais funcionários tiver, mais processos serão analisados, logo, as grandezas são diretamente proporcionais. 18 4 igual 14 funcionários. Montando a tabela, temos que, como as grandezas são diretamente proporcionais, multiplicaremos cruzado. 18x igual 135 14 18x igual 1890x igual 1890. 18x igual 105. Regra de 3 composta. A regra de 3 composta é um método utilizado para encontrar valores desconhecidos, quando o problema envolve grandezas que possuem proporção. É importante lembrar que existem duas possibilidades para as grandezas quando elas são proporcionais. Elas podem ser direta ou inversamente proporcionais. Quando existem 3 ou mais grandezas que são proporcionais, aplicamos a regra de 3 composta seguindo um passo a passo para a resolução. Os passos são: item identificação das grandezas, item construção da tabela, item análise da relação entre as grandezas, e item resolução da equação gerada pelo problema. A regra de 3 composta é uma extensão da regra de 3 simples, então, para dominar a composta, é essencial dominar a resolução da simples, que é aplicada quando há apenas 2 grandezas. Passo a passo para resolver uma regra de 3 composta. Para resolver problemas envolvendo regra de 3 composta, precisamos seguir alguns passos. Esses passos são os mesmos, independentemente da quantidade de grandezas envolvidas no problema. Primeiro passo: identificação das grandezas e construção da tabela. Segundo passo: analisar a proporção que existe entre a grandeza que contém a incógnita. Terceiro passo: inverter a razão caso exista alguma grandeza inversamente proporcional à grandeza que contém a incógnita. Caso não exista, ir direto para o passo 4. Quarto passo: montar a equação, deixando a grandeza que possui incógnita no primeiro membro da igualdade e calcular o produto entre as demais, que ficarão no segundo membro. Regra de 3 composta com 3 grandezas. Exemplo: uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Cocalzinho, em Goiás. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade, logo o muro externo possui a mesma medida. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Resolução: as grandezas são quantidade de pintores, dias e quantidade de escolas pintadas. Agora vamos construir a tabela, começando sempre pela grandeza que possui a incógnita.
Agora é necessário analisar a relação que existe entre as grandezas. Na regra de 3 composta, a comparação é feita a partir da grandeza que possui a incógnita em relação às outras, ou seja, vamos comparar dias e pintores e dias e escolas. Para comparar dias e pintores, vamos fixar a quantidade de escolas. Em uma mesma quantidade de escolas, se eu aumento a quantidade de pintores, a quantidade de dias que eu levo para fazer a reforma diminui, logo essas grandezas são inversamente proporcionais. Comparando dias e escolas e fixando a quantidade de pintores, ao analisar a proporcionalidade, se o número de escolas aumenta, a quantidade de dias também aumenta. Em resumo, temos que dias é inversamente proporcional à quantidade de pintores e diretamente proporcional à quantidade de escolas. Para construir a equação, é necessário isolar a fração da incógnita e inverter a fração da grandeza inversamente proporcional. Regra de 3 composta com 4 grandezas. Para resolver problemas de regra de 3 composta com 4 grandezas, seguimos os mesmos passos apresentados anteriormente. Exemplo: em uma fábrica de peças para caminhão, para produzir uma determinada peça, sabemos que 3 máquinas, trabalhando durante 5 dias, ligadas durante 4 horas, conseguem produzir 4.000 peças, que é a demanda mensal da fábrica. Durante o processo, uma das máquinas estragou, o que fez com que a fábrica decidisse por aumentar a quantidade de dias de produção para 6 dias, e o tempo de trabalho das máquinas para 8 horas. Qual será a quantidade de peças produzidas nessa situação? Resolução. As grandezas são quantidade de máquinas, dias, horas e quantidade de peças. Analisando as proporções entre as grandezas, comparando máquinas com peças, dias com peças e horas com peças, podemos afirmar: item: se eu aumento a quantidade de máquinas, consequentemente a produção de peças vai aumentar. Item: se eu aumento a quantidade de dias de trabalho das máquinas ou mesmo de horas de trabalho, há também um aumento na quantidade de peças produzidas, sendo assim, todas as grandezas são diretamente proporcionais à quantidade de peças produzidas. Montando a tabela, temos que agora resolvendo a equação. Diferença entre regra de 3 simples e composta. O trabalho com grandezas é bastante comum em nosso cotidiano, e quando as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, é possível prever o que acontecerá com uma grandeza por meio da comparação entre elas. A regra de 3 simples é utilizada para problemas com somente 2 grandezas. Ela é aplicada quando conhecemos 3 valores, 2 de uma grandeza e 1 de outra. Já a regra de 3 composta é aplicada em situações um pouco mais complexas, envolvendo mais de 2 grandezas. Vale ressaltar que os métodos são bastante parecidos, pois a regra de 3 composta nada mais é do que uma extensão da regra de 3 simples.